Você sentiu. No dia 25 de junho, algo se deslocou por baixo dos seus pés, como se a própria estrutura da sua realidade tivesse passado por uma calibração silenciosa. Talvez você tenha acordado sentindo um peso, ou talvez uma clareza súbita, que não consegue explicar com palavras humanas. Você não está imaginando. O que aconteceu naquele dia não foi apenas mais uma data no calendário. Foi uma marca de entrada, uma passagem para um nível de consciência que a maioria das pessoas ao seu redor nem sequer percebe que existe. Você chegou aqui porque seu espírito reconheceu que o nível de jogo mudou. Neste encontro, vamos realizar um contrato de reconhecimento. Até o final desta transmissão, você vai compreender os 5 sinais que têm se manifestado na sua vida e o que eles revelam sobre a sua nova frequência. Você vai identificar o único padrão de comportamento que tem bloqueado o que você busca. E vamos substituir esse esforço pelo repouso. E, acima de tudo, você vai receber uma confirmação sobre a sua escolha. Uma verdade que explica por que, mesmo quando tudo parecia estagnado, você continuou sentindo que havia uma mão invisível conduzindo os seus passos. Vamos falar sobre o que você tem vivido. Não é por mágoa e não é por falta de amor. É uma incompatibilidade de vibração. Conversas que antes fluíam agora parecem ecoar em um vazio, como se você estivesse falando de uma margem do rio, enquanto eles ainda estão presos na correnteza. Você tem notado também que o tempo parece ter perdido a linearidade. Momentos de profunda paz duram uma eternidade, enquanto dias inteiros passam como se fossem apenas horas. Você tem acordado às vezes, no meio da madrugada, com a sensação nítida de que alguém ou algo estava esperando que você estivesse desperto, disponível para ouvir uma instrução que ainda não se traduziu em frases, mas que está gravada na sua alma. Você tem sentido uma exaustão que o sono não cura. É o cansaço de quem está carregando uma carga que na verdade não lhe pertence mais. Você tem tentado forçar portas que parecem trancadas, mas a verdade... Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material para quem sente que Deus está falando, mas não sabe quando, nem o que, e vive com medo de perder o momento certo. O calendário secreto dos escolhidos vai te dar essa clareza. São 7 segredos do calendário do céu, as marcas de tempo que Deus deixa na vida de todo escolhido, para você reconhecer os sinais, identificar a estação em que está e enxergar a data que Deus reservou para você antes que ela passe. Pare de chamar de coincidência o que é sinal de Deus. Pare de viver no relógio do mundo enquanto o céu fala em outro tempo. Pare de esperar sem saber o que espera. Sua estação está passando, e um escolhido que não reconhece os tempos de Deus chega despreparado justamente no dia da virada. Mais de 10.000 escolhidos já leram os sinais e tiveram a convicção que buscavam há anos. Eles eram como você. Sentiam que Deus tinha algo marcado, mas não sabiam ler os sinais. Viviam na espera silenciosa e descobriram que o dia já estava no calendário. Bastava reconhecê-lo. A oferta está aberta só este mês. Acesse o link no comentário fixado agora, antes que mais uma estação do seu favor passe sem você perceber. É que essas portas não são o seu caminho. A sua percepção está sendo afinada. O que você chama de isolamento é, na verdade, uma proteção. Você está sendo retirado do ruído para que a sua frequência possa se estabilizar no nível que você alcançou desde aquele dia 25 de junho. Se mesmo um desses pontos acabou de tocar em um lugar profundo dentro de você, se seus ombros baixaram e você sentiu uma nota de verdade ressoar na sua coluna, este é o momento de marcar a sua posição. Seus dedos digitando esses 3 números são a sua assinatura espiritual,
Um sim dado à nova etapa. É a maneira mais simples de confirmar que você aceita este alinhamento. Digite 888 e depois retorne imediatamente para mim. A razão pela qual você tem se sentido tão cansado não é porque você não trabalhou o suficiente. É porque você tem trabalhado a partir de um padrão de esforço que foi herdado, não escolhido. Você opera sob a premissa de que, se você não segurar as pontas, tudo vai desmoronar. Você vive no modo de sobrevivência, aplicando uma energia frenética para manter coisas que, na realidade, deveriam ter sido deixadas para trás há muito tempo. Esse padrão de exaustão é um mecanismo de defesa. Você acredita que a segurança vem da sua vigilância constante, da sua força de vontade bruta, mas esse é um equívoco que tem custado a sua paz. Você tem misturado a sua identidade com a sua produtividade. Acreditou que, para ser digno, para ser visto, para ter direito ao seu lugar, você precisava estar constantemente provando o seu valor através de resultados tangíveis. O que você chama de falta de progresso é, na verdade, uma interrupção necessária. Você está sendo impedido de continuar pelo caminho antigo, para que finalmente pare de lutar contra o fluxo que está tentando te levar para o lugar onde você realmente pertence. A sua exaustão é um aviso de que você está tentando carregar um peso que já não é mais seu. Você está tentando colher frutos em um solo que você já esgotou, sem perceber que o seu jardim mudou de lugar e que a nova colheita exige um tipo de cultivo que não envolve o suor, mas a obediência à nova estação. Pare de puxar as cordas que já não estão presas a nada. Você não precisa mais lutar pelo que é seu por direito de herança. Você foi chamado, e esse chamado traz consigo a provisão, não o sacrifício. A mudança começou no dia 25 de junho, e você ainda está tentando agir como se estivesse vivendo no dia 24. Solte o controle. Deixe que a nova frequência trabalhe através de você. O esforço que você está fazendo agora é o que está criando o bloqueio, pois ele nasce do medo de que a vida não vai se sustentar sem o seu empurrão. Mas a vida tem uma inteligência própria, e ela está esperando que você finalmente confie. Imagine um jardim que cresce sob o manto da meia-noite, um terreno onde a semente não pergunta sobre a luz do sol, pois ela confia na escuridão necessária para criar raízes profundas. Você tem se sentido como essa semente, sentindo o peso da terra sobre você, sentindo a pressão do silêncio e a ausência de movimento visível, e por isso tem tentado escavar o solo com as próprias mãos para apressar a brotação. Mas o que você chama de espera estagnada é, na verdade, a colheita silenciosa. Existe um ritmo subterrâneo acontecendo agora. Uma expansão que só ocorre quando a superfície está em repouso absoluto. O jardim que está sendo cultivado dentro de você não segue a lógica da pressa humana. Ele segue a inteligência da vida, que sabe exatamente quanto tempo cada raiz precisa para se tornar inabalável. Enquanto você tentava entender por que nada parecia germinar, você não percebia que o que estava sendo fortalecido não era o fruto, mas a estrutura. Uma árvore que cresce rápido demais desaba no primeiro vendaval, mas aquela que se demora na escuridão, que se consolida no silêncio, essa se torna um pilar que sustenta todo o ecossistema ao seu redor. Você está no meio dessa calada construção, onde a sua força não reside naquilo que você faz, mas naquilo que você permite que aconteça. Permita que essa declaração cele o entendimento onde ele acabou de aterrissar. O simples ato de escrever essas 3 palavras transforma a sua percepção em um compromisso real. Digite e depois retorne imediatamente para mim. Agora que você reconheceu a necessidade desse repouso, entenda que a solução não é um novo plano de ação
ou uma estratégia mais eficiente para gerenciar sua vida. A solução é o retorno à sua essência, ao estado original de quem não precisa provar nada para ser quem é. Você não precisa construir sua identidade, você apenas precisa parar de tentar esconder a que já possui. O repouso que você busca não é o sono, é a cessação da resistência. É o momento em que você baixa as armas porque percebe que a guerra não é contra as circunstâncias, mas contra a sua própria recusa em aceitar que você foi, desde o início, alguém convocado. Ser um escolhido não significa ser melhor, significa ter sido separado para uma função que exige uma sensibilidade que o mundo comum não possui. Essa sensibilidade é o que tem feito você se sentir deslocado em ambientes onde todos parecem satisfeitos com o pouco. Você se sente estrangeiro em lugares que já chamou de lar, porque a sua frequência mudou, e essa mudança não foi uma escolha sua, foi uma convocação. Você não procurou essa nova consciência, ela te encontrou. Ela veio como um chamado que você não pôde ignorar. Uma inquietação que se tornou a sua nova bússola. Perceba, com a clareza de quem finalmente vê o horizonte após uma névoa densa, que a sua caminhada não é solitária por acaso. Ela é solitária porque o caminho da transição exige um desprendimento que poucos estão dispostos a enfrentar. Você está sendo preparado para liderar, não por títulos ou cargos, mas por presença, e essa presença só se torna plena quando você para de buscar validação externa. Se esse reconhecimento trouxe conforto, se a compreensão de que você é um convocado trouxe uma paz que sua mente não consegue racionalizar, deixe o seu like ser o seu amém, sem palavras. Não o veja como um número em uma tela, mas como uma assinatura, um gesto silencioso de concordância que diz que o que foi nomeado aqui encontrou o seu lugar dentro de você. É um selo invisível que você coloca sobre este momento, uma afirmação de que você recebeu a verdade que veio até você. A partir de agora, a sua vida passa a ser uma expressão dessa escolha, e não mais uma luta para ser escolhido. Tudo o que aconteceu até o dia 25 de junho foi o processo de lapidação, e o que começa agora é a manifestação. Você não está mais no tempo do esforço. Você entrou no tempo da colheita, e a única coisa que se exige de você é que não volte a tentar plantar as sementes da ansiedade no solo onde a paz já começou a brotar. Observe a sua volta com novos olhos. Porque a partir de hoje, as portas não se abrem pela sua força, elas se abrem pelo seu alinhamento. Existe alguém caminhando ao seu lado, talvez dentro da sua própria casa ou em algum ambiente que você frequenta, que carrega um silêncio muito parecido com o seu. É aquela pessoa que trabalha com uma dedicação silenciosa, que segura as pontas de situações que ninguém mais vê. Alguém que tem sido a base invisível para tantas outras pessoas, mas que nunca recebe o reconhecimento necessário. Essa pessoa não reclama, não se impõe, e por isso acaba sendo ignorada pela pressa do mundo ao seu redor. Se o rosto dessa pessoa surgiu no seu pensamento enquanto eu falava, não foi um acaso. Esse alguém está exausto de lutar contra correntes que não consegue ver, sentindo que a sua própria essência está sendo drenada pela rotina e pela falta de propósito visível. Envie esta mensagem para ela, não como quem indica um conteúdo, mas como quem entrega uma chave. Faça isso como um gesto de cuidado, um reconhecimento de que você percebe a carga que ela carrega. É uma forma de dizer, sem precisar de longos diálogos, que você entende o peso da responsabilidade que ela sustenta e que você reconhece a nobreza escondida em sua rotina. Respire fundo agora, deixando essa intenção de cuidado se acomodar no seu peito antes de prosseguirmos para o fechamento deste momento. Sinta como o simples ato de reconhecer o outro amplia a sua própria clareza. Este é o momento onde tudo o que foi dito se condensa em uma única verdade.
O que aconteceu com você, esse movimento de transição que culminou agora no fim de junho, não é passageiro. É uma mudança de estado que exige um novo posicionamento. Você não pode mais voltar a agir como se fosse uma pessoa comum, limitada pelas expectativas alheias, porque agora você sabe da sua própria natureza. Por isso, quero que você tome posse dessa verdade que foi construída em cada palavra trocada aqui. Não faça isso como um pedido ou um desejo por dias melhores. Digite como uma confirmação, como uma declaração de quem aceita a convocação e entende que o seu alinhamento é a sua maior ferramenta de poder. O seu digitar é o seu selo pessoal, a marca que você deixa na própria história para lembrar, daqui a algum tempo, de que neste exato dia você parou para ouvir e concordou com o seu chamado. Deixe que os seus dedos firmem esse compromisso com a clareza que a sua mente finalmente alcançou. Você é comprometido com a verdade que agora pulsa em você. Você é comissionado para viver a partir dessa nova frequência de paz e alinhamento. Você é enviado para ser o farol que mantém a estabilidade enquanto o mundo ao seu redor se agita em confusão. Sinta o peso dessas palavras se tornando a sua nova realidade, uma armadura invisível que protege o seu propósito. A cada dia que passa, essa certeza cresce e se torna mais inabalável, transformando a sua maneira de ver os desafios, que deixam de ser obstáculos para se tornarem degraus na sua elevação. Agora, aquiete o seu coração e olhe para o seu redor, não com os olhos do medo, mas com os olhos de quem sabe quem é. Direcione a sua consciência para o fato de que, neste exato momento, enquanto você lê e absorve essas revelações, muitas outras pessoas, em diferentes lugares, cidades e países, estão passando por esse mesmo processo de reconhecimento. Você não é um caso isolado em um universo caótico. Você é parte de uma rede invisível de despertos que, sem alarde, estão alinhando o mundo inteiro à nova era que amanhece. Há um movimento acontecendo que não precisa de palcos, de gritos ou de aprovação externa, porque o que é verdadeiro não precisa se anunciar para ser real. Você faz parte dessa engrenagem silenciosa de paz e de propósito, e é exatamente por não buscar visibilidade que a sua influência é tão profunda e transformadora onde quer que você pise. Mantenha essa quietude, guarde essa força. O tempo da colheita chegou, e ele é doce, abundante e permanente. Algo mudou na maneira como você respira desde que o sol se pôs no dia 25 de junho. Pare, apenas pare por um instante e sinta o que estou dizendo. O que você viveu hoje e o que tem sentido nas últimas semanas não é apenas um cansaço físico. É um processo de calibração que poucas pessoas neste mundo estão prontas para compreender. Você tem notado que o tempo parece correr de forma estranha, quase como se as horas estivessem sendo esticadas para dar espaço a uma nova consciência que você está desenvolvendo. Você tem sentido que os antigos prazeres não trazem mais a mesma satisfação e que as conversas que antes fluíam naturalmente agora parecem superficiais ou desnecessárias. Não se assuste com esse distanciamento. O que você está experimentando é a evidência clara de que você não pertence mais aos velhos ciclos que mantinham a sua energia presa em padrões de escassez e dúvida. By the time we close this, you will recognize the signs that have been manifesting in your life and what they truly signify for your journey. You will understand the subtle yet powerful pattern that has been keeping you from the breakthrough you have been secretly calling for. And before we finish, there is a specific identity seal I will place over your experience that will serve as your anchor for the coming weeks. Everything you have been carrying in silence is about to be validated because this message was intended to reach you right at this crossroads. Observe as mudanças na sua percepção. Você tem acordado repetidamente na mesma hora,
no meio da madrugada, sentindo uma clareza mental que contrasta com a quietude da casa. Você tem visto em lugares inesperados números que se repetem, como se o próprio tecido da realidade estivesse tentando chamar a sua atenção para uma mensagem constante. Se você olhar para trás, verá que esses não são eventos aleatórios, são marcas de um despertar. É como se a sua vida estivesse sendo preparada para uma expansão de capacidade. Você tem sentido uma vontade inexplicável de estar só, não por tristeza, mas porque o barulho externo agora dói mais do que a quietude. Esse isolamento é um retiro forçado pela sua própria alma, preparando o terreno para algo maior. E se até agora, enquanto eu mencionava essas coisas, o seu coração acelerou ou os seus ombros finalmente relaxaram, saiba que essa é a confirmação do seu alinhamento. Digitar o número 888 é o seu primeiro passo de reconhecimento, um acordo silencioso entre o que você sente e a verdade que está sendo revelada. O que está por trás dessa sensação de peso não é uma falha na sua rotina, mas a exaustão de tentar carregar um destino antigo em um corpo que já está se transformando para um nível superior. Você passou anos tentando abrir portas que, na verdade, já não eram para você. Você aplicou todo o seu empenho, toda a sua disciplina e toda a sua força em direções que apenas alimentavam a expectativa dos outros, mas que deixavam a sua sede espiritual seca. Você se sente exausto porque esteve operando sob uma lógica de esforço, quando o que lhe é exigido agora é uma lógica de fluxo. Você tem tentado forçar o desabrochar de uma semente que ainda precisa de escuridão para criar raízes profundas. E é aqui que a maioria se perde. Eles desistem justamente quando a raiz está se fortalecendo, acreditando que a falta de visibilidade externa significa falta de progresso. Mas a sua colheita silenciosa não depende do aplauso humano. O jardim que cresce no escuro do seu coração é mais resiliente do que qualquer coisa que você tenha tentado construir sob os holofotes do mundo. Se essa imagem da colheita silenciosa faz sentido, se você percebe que a sua dor era, na verdade, um trabalho de raiz, digite as palavras: "Eu estou pronto agora mesmo". Esse é o momento de confirmar que você aceita a transição, que entende que a sua espera não foi perda de tempo, mas um período de preparação profunda. O ato de digitar "Eu estou pronto" sela esse novo entendimento em sua mente. Digite e retorne para continuar essa caminhada comigo. Você não precisa lutar para ser quem já é. A solução para o que você tem vivido não é adicionar mais tarefas à sua lista, nem buscar novos conhecimentos que venham de fora. A solução é o retorno, é desaprender a urgência e abraçar a quietude. É entender que a sua escolha, o seu chamado, não foi algo que você conquistou com méritos, mas algo que lhe foi concedido por afinidade espiritual. Você é, neste momento, um canal. E quanto mais você solta o controle, mais a clareza flui. Imagine que você está em um barco que estava sendo puxado contra a correnteza. Durante anos, você remou com todas as suas forças, cansado, com as mãos calejadas, acreditando que o destino dependia unicamente da sua musculatura. Mas a revelação que chega agora é que a correnteza sempre esteve indo para o lugar onde você deveria estar. Tudo o que você precisava fazer era parar de remar contra e permitir que o fluxo o conduzisse. Olhe para o seu lado emocional. Você sente uma saudade de um lugar que ainda não visitou? Essa saudade é o mapa, é a sua bússola. Ela indica que você já se sintonizou com a próxima estação da sua existência. Quando você entende que a sua identidade não é o que você faz ou o que você produz, mas quem você se tornou através das provações, o medo perde o poder de paralisar as suas decisões. Deixe que o seu like seja o seu amém, sem palavras.
Não como um registro, mas como uma concordância profunda com o que foi nomeado aqui como a sua verdade. E agora respire fundo. Existe alguém no seu caminho, alguém que você conhece, cujo rosto está surgindo na sua mente agora mesmo enquanto eu falo. Pense nessa pessoa. Ela tem sido silenciosamente resiliente, alguém que trabalha mais do que qualquer um, mas que permanece invisível aos olhos do sucesso tradicional. Ela carrega uma quietude que muitas vezes é confundida com desinteresse, mas que, na verdade, é uma busca profunda por significado. Se esse rosto apareceu, essa mensagem não é para ela por acaso. É uma entrega de cuidado. Transmita isso, não como um conselho, mas como um suporte para que ela entenda que também não está sozinha na sua jornada. A jornada que você percorreu até aqui foi necessária para que você pudesse chegar a este nível de audição. Você não é a mesma pessoa que iniciou este dia, e isso é o que define o seu novo lugar no mundo. Tudo o que foi dito, cada camada revelada, cada diagnóstico feito, serviu apenas para limpar o espelho, onde você agora se vê com a clareza de quem finalmente compreendeu a própria missão. O alinhamento está completo. A sua frequência está estabilizada. O que vem a seguir é a manifestação natural do que você acabou de aceitar. Mantenha essa paz acima de qualquer circunstância passageira. O seu poder não reside no que você faz, mas na sua capacidade de permanecer em paz enquanto tudo ao redor tenta lhe roubar a essência. A quietude que você sente agora não é um vazio, mas a sala de espera do seu propósito sendo finalmente ocupada por quem você realmente é. Você passou décadas construindo estruturas que serviam apenas para esconder a sua luz, temendo que, se fosse visto por inteiro, seria julgado ou incompreendido. Mas o que aconteceu no dia 25 de junho não foi um evento isolado, foi a ruptura definitiva da casca. Você percebeu que a sua dor nunca foi um sinal de que algo estava errado com você, mas sim a medida exata da sua capacidade de expansão. Agora, você olha para trás e vê que o isolamento que sentiu não foi uma punição, mas o período de gestação necessário para que a sua voz não fosse apenas um eco do que os outros esperavam ouvir. Quando você solta o peso dessas expectativas, você percebe que a sua vida não precisa mais ser uma batalha para provar o seu valor. Você já foi testado, já foi refinado e agora você está simplesmente sendo chamado para assumir o seu lugar. Não existe mais necessidade de explicar o seu caminho para aqueles que ainda não possuem a bússola que você conquistou através da própria jornada de silêncio e entrega. O que você carrega é um conhecimento que não se aprende em livros, mas se integra na alma através da vivência. Sinta como isso se assenta em seu peito, como uma verdade antiga que finalmente encontra o seu verdadeiro dono, permitindo que você caminhe com uma segurança que não precisa de aplausos ou de reconhecimento externo para se manter firme. Você está se tornando a própria resposta para a qual tantas vezes buscou. Cada passo que você dá agora é consciente, guiado pela certeza de que o que é verdadeiro não precisa ser forçado para acontecer. A sua existência agora flui na direção certa, sem esforço, apenas pela força da sua própria verdade, que finalmente se alinhou com o fluxo do todo. Mantenha essa clareza, pois ela é a sua maior riqueza, o seu porto mais seguro no meio das tempestades que tentam distrair os outros, mas que apenas fortalecem a sua convicção. Você percebe que o que foi construído nas sombras não pode mais ser contido pela luz que você agora irradia. Este nível de consciência ao qual você despertou não é um destino, é uma nova forma de respirar. Permita que esse reconhecimento cele o lugar onde ele acabou de pousar. O ato de digitar essas 3 palavras torna a testemunha permanente em seu próprio registro pessoal. Sinta o peso dessa declaração enquanto seus dedos formam a sentença. Digite, e depois volte imediatamente para mim.
Pois veja, este é o momento em que a sua vida deixa de ser uma sucessão de reações e passa a ser uma sucessão de criações. Você não está aqui para consertar o mundo, mas para ser a presença que o transforma pela simples observação. Existe alguém em sua vida que precisa desse alívio exato nesta noite. Alguém que tem trabalhado muito mais do que as pessoas ao seu redor, observando portas que permanecem fechadas enquanto a exaustão se torna sua única companheira. Alguém que tem permanecido em um silêncio que ninguém mais consegue decifrar. O rosto dessa pessoa acabou de surgir em sua mente enquanto eu falava. Envie este conteúdo para ela, não como uma recomendação, mas como uma entrega. A mesma entrega que foi feita a você por agendamento divino nesta hora precisa. Se algo nesta mensagem confirmou o que seu espírito já sabia, deixe que o seu gostar seja o seu amém sem palavras. Não como uma métrica de audiência, mas como um acordo silencioso de que o que foi nomeado aqui foi nomeado com a precisão da verdade. Antes que este momento se feche, digite as palavras "Eu sou o escolhido" nos comentários abaixo. Não como um desejo, não como uma esperança distante. Digite como uma confirmação. O pacto que se formou entre o invisível e a sua escuta durante este tempo é aquele do qual você viverá pelo restante desta estação. Digite lentamente. Permita que seus dedos façam o que o seu espírito já está realizando. Você é comprometido. Você é comissionado. Você é enviado. Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material para quem sente que Deus está falando, mas não sabe quando, nem o que, e vive com medo de perder o momento certo. O calendário secreto dos escolhidos vai te dar essa clareza. São 7 segredos do calendário do céu, as marcas de tempo que Deus deixa na vida de todo escolhido, para você reconhecer os sinais, identificar a estação em que está e enxergar a data que Deus reservou para você antes que ela passe. Pare de chamar de coincidência o que é sinal de Deus. Pare de viver no relógio do mundo enquanto o céu fala em outro tempo. Pare de esperar sem saber o que espera. Sua estação está passando, e um escolhido que não reconhece os tempos de Deus chega despreparado justamente no dia da virada. Mais de 10.000 escolhidos já leram os sinais e tiveram a convicção que buscavam há anos. Eles eram como você. Sentiam que Deus tinha algo marcado, mas não sabiam ler os sinais. Viviam na espera silenciosa e descobriram que o dia já estava no calendário. Bastava reconhecê-lo. A oferta está aberta só este mês. Acesse o link no comentário fixado agora, antes que mais uma estação do seu favor passe sem você perceber.